Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do nosso estado. Confira agora mais uma de nossas ações. O Cresce Alagoas promoveu uma palestra sobre a Instrução Normativa 2219/2024, publicada no mês passado pela Receita Federal do Brasil, que amplia a obrigatoriedade de envio de informações ao governo, incluindo movimentações com Pix e outras operações digitais. Essa medida também inclui operadoras de cartões de crédito e plataformas de pagamento na obrigação de reportar informações financeiras. A palestra foi ministrada por Bruno Cavalcante, especialista em tributação, e ocorreu nesta terça-feira, dia 14, no auditório do Cresce. Ele explicou os passos que os corretores de imóveis devem seguir para evitar multas, cumprindo as novas regras de prestação de informações relativas às operações financeiras que interessam à Receita Federal. Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, agradeceu a presença de todos e destacou que este foi o primeiro evento de qualificação dos corretores em 2025. Além de proporcionar conhecimento sobre a Instrução Normativa 2219 de 2024, ele acredita que a palestra cumpriu seu propósito: evitar que os corretores arrisquem suas carreiras, regularizem suas declarações financeiras e evitem multas. Gente, bom dia. Bom vê-los aqui. Mais um encontro. Esse é o segundo nosso do ano. Tivemos semana passada. Queria avisar vocês o seguinte: quinta-feira, workshop com a MRV. A MRV está abrindo para os corretores parceiros, corretores que não são de imobiliária, né? Corretores autônomos. Então, quem quiser participar, quinta-feira, aqui no nosso Cresce. Ok? Abertas as inscrições para os cursos gratuitos dos corretores. Olha, você vê a importância e a seriedade dos cursos do Sistema Confesse Cresce. Nós tivemos Cadê Thales? Quantos inscritos? Thales, 130 foi? 132 corretores inscritos no curso de avaliação. Né? Quantos passaram? 13 corretores passaram. É um curso realmente difícil. Para a segunda etapa, né? Aí vai ter, para fazer essa prova. Tudo bom? E aí você vê, não é que seja o grau de dificuldade, é a importância de fazê-lo. Entendeu? Porque realmente vai levar os ganhos, né? Não gasto, com corretores. Comunicação que eu tenho a fazer, gente. Até o dia 31, todos vocês já fizeram a declaração de não ocorrência? Pouca gente, hein? Gente, quem não fez, faça, viu? Até o dia 31, nós temos que fazer, somos obrigados a fazer essa declaração de não ocorrência, sob pena de responder até penalmente por não ter feito essa declaração. Porque se existe alguma coisa que pode ser pego de um cliente de vocês e a Receita pegar, vocês podem também, como partícipe, né, como formação de quadrilha ou qualquer outra coisa, se não fizer essa declaração de não ocorrência. Ok? E agora vem o melhor. Amanhã é o último dia para os 10% da nossa anuidade, ou parcelar em 12 vezes no cartão. Amanhã, dia 15, é o último dia. Amanhã você tem 10%, é 873. No Pix ou no cartão fica 779. Ou então em 12 vezes, de R$ 72. Então não tem como o corretor reclamar da nossa anuidade. Essa anuidade aqui nos permite fazer o que nós estamos fazendo com a nossa profissão, que é, além da fiscalização ao exercício legal, que é o foco da nossa administração aqui em Alagoas, não é? Como também as qualificações que nós estamos trazendo para vocês, que esse ano vai ser muito bom. Né? Essa semana eu fechei com a Rosângela, ela vai vir dia 11 de fevereiro, vai começar as inscrições do WhatsApp Business. Isso é muito importante, muito bom para vocês que estão iniciando, ok? Nós estamos provavelmente com 2 turmas, porque sempre ela lota muito, aí nós devemos fazer de 20 e 23, ou 23 e 24, ou, aliás, dia 11, ou 11 e 12, ou então 11 de manhã e de tarde, ok? Gente, hoje o que vocês vão ouvir, né? A gente tem aí relação a essas cobranças de impostos, mas o corretor, nós como funcionário liberal, a gente tem que realmente atentar a isso. Não é? Você paga 27% ou paga 6%.
Eu posso dizer o meu exemplo pessoal, que quando eu ganhava dinheiro, mas não tinha crédito para comprar alguma coisa. Não é? Por quê? Porque eu não declarava nada. Não é? E aí, se eu quisesse comprar um imóvel, alguma coisa, não tinha como fazê-lo. Não é? Até um carro que eu quis comprar, fui barrado porque não tinha condição de pagar, mas não tinha como comprovar. Não é? E há 20 e poucos anos eu abri a minha empresa. Inclusive, eu passei um ano, ou pouco mais de um ano, que eu pedi aos corretores que eu emitia a nota e eu pagava o imposto, porque eu precisava mostrar o imposto de renda, o que eu tinha, o que eu já tinha comprado de imóvel e tudo, para poder eu declarar meu imposto de renda. Depois de feito isso, comecei a pagar 6%, hoje eu já estou na casa dos quase 12%, porque ela é gradativa, não é? Mas em compensação, você vê só, quando eu comprei o Barra Bala em 2009, não é? Quando eu fiz a proposta em comprá-lo, que era uma entrada e o restante financiado pelo banco, a construtora só aprovou a minha proposta, porque eu disse, olha, eu vou dar 140 mil e 200 mil financiado pelo Bradesco, que na época, mas ela só aprovou depois que o Bradesco aprovou o meu financiamento. Não é? E, como profissional liberal, eu tive que correr ao meu contador, a minha declaração de renda foi aprovada de imediato, não é? E aí consegui aprovar, tanto que, graças a Deus, antes de entregar, porque faltava 18 meses para entregar, eu consegui quitar antes da entrega, não precisou o financiamento, mas abriu umas portas, porque de imediato o banco já aprovou um limite especial muito bom, cartão de crédito da América Express, aprovou um monte de coisa. Não é? É tanto que eu cancelei a conta uns 4, 5 meses depois, porque eu não sabia, e recebi só uma cobrança, que eu fui ver, de 600 e poucos reais, porque eu pagava quase 200 para a manutenção dessa conta. Aí eu fui lá e cancelei, já tinha tudo aprovado mesmo. Ok, gente? Então, a importância de você ter uma empresa, a importância de você ter o contador, a importância de vocês fazerem isso, é que você vai pagar menos os impostos. Só isso. E você tem condição de ter crédito. E outra, a aposentadoria, que quando você tem a sua empresa, você paga, ele vai explicar isso, você vai pagar o teu INSS, entendeu? E nós, corretores, como profissionais liberais, se a gente não tiver condição de fazer o futuro, não é? Ninguém sabe, o futuro a Deus pertence, eu posso morrer amanhã, mas o que será de mim amanhã se eu não tiver, às vezes, eu posso dizer aqui que, infelizmente, eu já entrei em cota para poder enterrar colegas, entendeu? Porque não pagava o INSS, não tinha nada, e às vezes você deixa a viúva a ver navio. E a gente tem que se preparar para isso, né? Para a nossa velhice. Ela chega, tem hora que ela chega. Se a gente não é átil, a gente vem, se não fizer ou uma reserva que você faça investimento, qualquer que seja, o próprio INSS que é pequeno, mas vale a pena, entendeu? Mas é isso mesmo. Querido, venha para cá. Aí, da empresa, como é o nome da tua empresa? Que eu esqueci, é Confry, né? Quantify. Aqui o homem é PhD nisso aí. Eu vou sentar ali para tu precisar ouvir também. Um abraço. Obrigado, galera. Bom dia. Sim, tem um coffee break para vocês, viu? Logo daqui a pouco, quando eu cansar aqui, a gente desce para um lanchinho. Bom dia, gente. Hoje parece que a casa está um pouquinho mais cheia, né? Vocês estão com medo, é? Geralmente é um pouquinho menor o fluxo. Minha gente, eu queria fazer uma confissão. Eu tinha esquecido completamente que tinha essa palestra hoje. Sério, essa semana está muito conturbada, justamente porque está todo mundo enlouquecendo com esse negócio, né? Eu estou para comprar um apartamento e a corretora ela tinha entrado em contato comigo ontem à noite, eu respondi hoje de manhã. Ela falou, inclusive eu vi que você é palestrante, vai dar uma palestra lá no Cresce. Eu falei, eita, é mesmo, realmente, corri, tomei banho e vim embora. Mas estou aqui. Gente, estou aqui hoje para falar sobre essa nova malha do Pix. Acho que vocês devem ter recebido, seja por aqui pelo Cresce, está circulando até nos jornais está circulando nos jornais tanto locais quanto de nível nacional, porque realmente é algo que traz um impacto muito grande para a forma de tributação no Brasil e para os mecanismos de fiscalização da Receita Federal. Não esse monitoramento das questões financeiras não é algo tão novo. Isso já acontece desde 2015, tá? Mas o cerco está se fechando. A gente sabe que o governo está deficitário em mais de R$1 trilhão e, mesmo quando não há arrecadação de forma direta, existem mecanismos de se arrecadar de forma indireta.
Porque se existe bilhões e bilhões de reais que não estão sendo recolhidos por sonegação, se eu fechar o cerco, eu consigo trazer mais alguns bilhões sem necessariamente dizer que estou aumentando a carga tributária, né? E é isso que a Receita Federal está fazendo, tá? Para tentar equilibrar os gastos públicos. Deixa eu pegar aqui. Um pouco sobre a pessoa quem vos fala. Sou contador, né, de profissão, tenho pós-graduação em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, tenho 4 livros publicados e já atendi mais ou menos umas 500 empresas de variados ramos, tá? Comércio, prestação de serviço, indústria. Essa aqui é a tabela progressiva do imposto de renda na pessoa física. Não sei se todos a conhecem, né? Inclusive ela sofreu uma atualização recente na primeira faixa, porque começou a dar aquele buruçu que quem recebia um salário mínimo ia pagar imposto de renda, então o governo foi lá, pegou a primeira faixa e subiu para acabar com essa zoada, né? Mas as demais faixas não tiveram alteração, permanece a mesma coisa. Eu não sei de cabeça quanto tempo que essa tabela do imposto de renda não é atualizada, mas tem muitos anos, tá? Antigamente, uma pessoa para atingir 27,5%, que é acima de R$ 4.400 mensal, isso era considerado uma renda razoável. Hoje em dia já não é mais uma renda razoável, né? De tão defasada que está essa tabela, porque tem muito tempo que ela não é atualizada. Eu vou chutar uns 10 anos, tá? Não sei se é isso. Isso aqui é a tabela de tributação de uma pessoa jurídica no Simples Nacional, tá? Vocês veem que ela começa em 6% para a atividade de vocês. Veja que diferença absurda, de 27,5% para 6%, né? É muita coisa. Mas, Bruno, aí é a pessoa jurídica, eu sou pessoa física, como é que funciona isso aí? Você, enquanto pessoa física proprietária da empresa, você recebe distribuição de lucro. A distribuição de lucro de empresa residente no Brasil ela é isenta. Então, só se paga o imposto na pessoa jurídica, tá? E aí, no Simples Nacional, essas faixas elas vão aumentando de acordo com o faturamento acumulado da empresa. Quanto maior o faturamento acumulado da empresa, maior essa faixa vai subindo. No Simples Nacional, uma empresa no anexo 3, ela pode atingir até 33% de imposto. Mas isso é impraticável, não se chega a esses patamares. Quando uma empresa no Simples Nacional está chegando perto de 17%, a gente desenquadra ela, enquadra no lucro presumido, porque aí a gente segura essa alíquota em 17% e não passa disso, entendeu? Então a gente nunca chega nesses patamares de 33%. A menos que não se faça um planejamento tributário. Tem gente que realmente vai às cegas, quando vai fazer as contas, já pagou muito imposto indevido, né, que poderia ter pago muito menos. E a distribuição de lucros ela é isenta para pessoas, né, para o dono que recebe os lucros da empresa. Por isso que nós utilizamos o mecanismo de abrir a pessoa jurídica, faturar pela pessoa jurídica, e a pessoa física justifica essa movimentação financeira pagando bem menos. Tá? Dúvidas? Não, é para qualquer tipo de prestador de serviço, tá? Esse anexo 3 ele é para prestadores de serviço. Existem dois tipos de enquadramento no Simples Nacional para prestadores de serviço, que a gente chama de anexo 3 e anexo 5. Tá? E ainda tem o 4 também, mas é para advogados, construtoras, é uma situação mais à parte. Vocês se enquadram no 3, que é essa tabela que eu mostrei. Existem alguns prestadores de serviço que se enquadram no 5, como médicos e dentistas. Aí essa alíquota ela começa em 15,5%. Entendeu? É Simples Nacional? É interessante já avaliar se é questão do lucro presumido, entendeu? Porque aí desenquadrando ela do Simples e enquadrando no lucro presumido, você vai pagar 16,5%, e ainda que o seu faturamento aumente, ele não vai acompanhar, entendeu? Vai ficar por ali mesmo. É importante ver essa situação, tá? Isso aqui é um quadro comparativo, tá, que eu trago, porque é importante trazer as determinadas faixas de faturamento, porque ao abrir uma pessoa jurídica,
você vai ter custos que você não teria na pessoa física, certo? Então eu trago esse quadro comparativo para que você possa avaliar em diferentes faixas de faturamento quando é viável e quando não é viável abrir uma pessoa jurídica, já considerando os custos adicionais que você vai ter, tá? Então, a primeira tabela é uma situação hipotética de alguém que recebe um valor médio durante um ano mensal de R$3.000 por mês. A segunda, R$5.000 por mês. A terceira, R$12.000 por mês. E a terceira, uma média de R$20.000 por mês. Tá? Não necessariamente são esses valores casadinhos, mas um valor que a gente faz uma média no ano e chega próximo disso. Tá? A gente tem ali pessoa física barra pessoa jurídica em cada um dos quadros, e vocês veem que existem alguns custos que tem na pessoa jurídica que a gente não tem na pessoa física, né? Então, por isso que eu trago esse quadro para que você possa avaliar. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma média de R$3.000 mensais, é melhor para ela ficar na pessoa física, não abrir uma pessoa jurídica, porque os custos não vão compensar a redução na carga tributária. Tá? A partir do momento que você começa a faturar de 5 mil para frente, você já tem uma economia de mais ou menos R$680 mensais, abrindo uma pessoa jurídica, e isso cresce de forma exponencial à medida que o faturamento vai aumentando. Okay? Uma observação importante, né? Geralmente isso acontece mais com imobiliária, tá? E não com corretor autônomo, geralmente, tá? Que fatura mais de 3,4 milhões ao ano, a opção pelo regime de tributação mais interessante passa a ser o lucro presumido, né? Na verdade, isso já começa antes disso, tá? Muito antes disso, do que o Simples Nacional. A diferença de tributação, né, pessoa física da pessoa jurídica, 6% para 27,5%, 3, 4 vezes a mais aí. E se não declarar, né? Que a gente vai recair agora na situação dessa nova instrução normativa 2219 de 2024, que foi promulgada no final do ano passado, mas está vigorando a partir de agora, de janeiro, tá? Que vai monitorar também as transações via Pix. Isso aqui é um cruzamento da e-financeira. Quando uma pessoa ela é notificada pela movimentação bancária, ela vem daquela forma ali, tá? Recursos movimentados a crédito em suas contas bancárias, abaixo especificados, tal, já descontadas as transferências de mesma titularidade, resgates de investimento, etc, etc, etc. Tá? E ali está a movimentação por trimestre que a Receita Federal recebeu da conta bancária, e ela cruza com o que você declarou, que às vezes é nada, né? Isso é um exemplo de uma notificação de lançamento. Isso não é novo, isso foi de uma declaração de 2022, 2021, tá? Ela foi lavrada em maio de 2023, esse auto de infração. Então vejam que essa questão de cruzamento com movimentação bancária não é algo novo. Isso é algo que já acontecia anteriormente, tá? Nesse exemplo aqui dessa pessoa, a gente vê que o valor do imposto isso é uma pessoa que recebia uma média mensal de R$5.400 por mês, tá? Isso aqui é a notificação referente a um ano, mas geralmente quando a Receita Federal notifica, ela retroage os últimos 5 anos, tá? E aí essa pessoa ela precisou pagar do imposto de renda R$17.000, tá? 27,5%, mais a multa de ofício. Essa multa de ofício ela é arbitrada pelo fiscal. Nesse caso ali, ele lavrou R$13.000, foi menos de 100%. Mas ele pode arbitrar em até 150% do valor do imposto devido. Essa multa, a 150%, o fiscal pode arbitrar abaixo de 100%? Isso, pode. Inclusive, administrativamente não, mas judicialmente a gente consegue limitar o valor dessa multa a 80%. Não é fácil, envolve alguns outros fatores, vai depender muito do advogado também que vai estar atuando, mas dá para limitar essa aplicação dessa multa, entendeu? De uma construtora, por exemplo. Então você expediu a nota fiscal, certo? Perfeito. Então a construtora me depositou o dinheiro na minha conta através de um Pix. Então eu já paguei o imposto, correto? Mas aí vamos lá. Eu vou perguntar, você emitiu nota pessoa física, pessoa jurídica sua ou pessoa jurídica de terceiro? Porque às vezes a gente pede para o outro emitir nota, né?
Certo. Então eu expedi para a construtora uma nota fiscal e ela colocou no meu Pix R$ 50 mil. Pessoa física. Certo. Aham. Aham. É. Não é recomendável que você faça esse fluxo. A gente recomenda que o pagamento seja feito na pessoa jurídica. Certo. Então, se ela for feita pessoa jurídica, então aquele Pix, eu estou isento de tributação jurídica. Você pode ser questionado, tá? A gente recomenda que você faça o fluxo recebendo. Você emite a nota pela pessoa jurídica, é a sua pessoa jurídica que está prestando serviço, não é a sua pessoa física. Então você precisa receber pela pessoa jurídica, ok? E depois você transfere para a sua conta pessoa física, aí você faz o que você quiser, tá? Por que eu digo isso? Se você for fiscalizado, entra somente a da pessoa jurídica, tá? Por que eu recomendo que vocês façam esse fluxo de passar o dinheiro pela pessoa jurídica? Porque com essas movimentações bancárias, com essas fiscalizações, você pode ser questionado. Beleza, você pode montar um processo administrativo e justificar, ó, eu tenho uma empresa, tal, o dinheiro ao invés de cair na conta da PJ, caiu aqui, mas até você conseguir justificar, aí você vai depender da boa vontade do fiscal. Você pode não conseguir resolver isso administrativo, ter que ir para a justiça. Se você for para a justiça, você vai gastar com um advogado. Então, tem jeito, se resolve, mas dá para prevenir, entendeu? Se você já está emitindo a nota e pagando o imposto, que é o principal, faz o fluxo financeiro pela pessoa jurídica para não ter problema, entendeu? Tem que ter as duas contas. Não entendi a sua pergunta. Melhor. Por favor. Se ele declarar no imposto de renda no final todo esse rendimento, ele fica isento dessa multa aí? Ou ele vai ter que Mas aí você pagar de novo? só pode declarar no imposto de renda se a empresa tiver faturado. E se você tiver uma empresa, né? Porque se você não tiver uma empresa, como é que você vai justificar que foi pela empresa? Exatamente. E aí é por isso que eu não recomendo que ninguém sonegue. Mas caso você deseje fazer por sua conta e risco, lembrando que sonegação é crime no Brasil, eu recomendo que você faça pela pessoa jurídica. Porque se você omite receita pela pessoa física, você não tem uma PJ, se a Receita Federal lhe fiscalizar, você vai pegar 27,5% mais até 150% desse valor. 70% a gente está falando, tá? Eu recebi minha comissão da pessoa jurídica. Automaticamente eu transferi para minha pessoa física. Comecei a movimentar dela. Eu estou dizendo porque eu estou emitindo a nota fiscal da pessoa jurídica. Perfeito. 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 Tudo certo. Comissão, aí eu vou e pago o carnê-leão daquela comissão que entrou. Eu estou certa ou não? Tá, só que você está pagando pela pessoa física, né? Sim. A depender da movimentação, pode ser muito mais barato você abrir uma pessoa jurídica. Entendeu? Não que não possa, pode, mas você vai estar tendo um custo maior do que deveria, do que poderia. Quando você fala em receber pela jurídica e transferir para a física, tá? Não existe uma tributação nesse momento? Ou eu faço isso através de divisão de lucros? Distribuição de lucro. As duas coisas, tá? Existe a tributação da pessoa jurídica quando você emite a nota, você vai pagar. Já paguei o imposto. Vai pagar o imposto. Até hoje, a distribuição de lucro ela é isenta no Brasil. Sim, tá? mas o contador tem que estar ciente, tem que fazer aquela. Tem. A perfeito. gente, enquanto contabilidade, precisa fazer a declaração da empresa. Perfeito. E quando for fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física, ela tem que casar, né? Na declaração da empresa sai a sua distribuição de lucro e na pessoa física entra o mesmo valor de distribuição de lucro. Ambos valores eles são declarados em declarações distintas. Na empresa é a DEFIS e na pessoa física é o IRPF. Tranquilo. Ok? No caso dos corretores que ainda não têm um CNPJ, para poder emitir nota, faturar e estar gozando de todas essas questões. Mas o corretor ele não tem nota e a imobiliária ela recebe a comissão da construtora
e repassa para o corretor. Aí a pergunta é, esse valor que o corretor recebeu, ele já tem a tributação que foi da emissão da nota. Não, ele não, perdão. Aquele valor já foi subido, já foi reduzido em relação, claro, que a imobiliária vai ter que fazer a compensação. Qual o que é que o corretor, nesse caso, enquanto ele não tem o CNPJ, ele deve fazer para que a Receita não traga nenhuma notificação para ele? Entendeu a pergunta? Então, não tem como fazer essa mágica. Não. Não, tem. Ele vai... emitir nota na pessoa física, né? Ou ele vai ter que informar a Receita que recebeu aquele valor, para que ele, pelo menos, não sofra a notificação e, consequentemente, a multa. Entendeu a pergunta agora? Entendeu? Entendi. Tá, para que quem não tem CNPJ possa saber como proceder enquanto não retira o seu CNPJ. Entendi. Nesse caso, emite nota pela pessoa física. A pessoa física também emite nota, tá? Certo. A gente é obrigado ainda que você não emite nota, você precisa informar na sua declaração de imposto de renda. Se você declarar, tá tudo certo. A questão é o valor de imposto a pagar. No entendeu? caso, qual a nota para quem não tem CNPJ? Uma vez que a nossa atividade... É uma nota de pessoa física normal. Você precisa fazer um cadastro na prefeitura, cadastro de autônomo, profissional autônomo, paga-se o ISS ao município e depois, no final do ano, o imposto de renda para a Receita Federal. Entendeu? Só um minuto. Pois não? Exigem que você emita a nota fiscal para poder receber. Tem que ser pessoa jurídica, tá? No caso, eu tenho. Aí o corretor, no caso do nosso amigo ali, eu emiti a nota, recebi da construtora. Se eu pagar ele em dinheiro, fizer um saque para mim e pagar ele em dinheiro, ele não precisa nem declarar. Em dinheiro, ainda não tem chip nas notas, não. Tá? Porque em eu dinheiro, o dinheiro e paguei a ele. O problema é que... Eu acho que essa é a única forma que eu tenho de poder fazer com que ele fique isento de alguma coisa. Não é isso? O que é que a gente tem feito nas imobiliárias? Que isso é um problema seu e da maioria das imobiliárias, tá? Tem os corretores parceiros... E os corretores parceiros, muitos atuam na pessoa física, aí também não emite nota para a imobiliária tem aquela saída de dinheiro sem justificativa. A gente abre pessoas jurídicas para os corretores, entendeu? Aí eu recebo 30 mil naquele mês, sem CNPJ. E as minhas despesas, elas estão lá circulando em 30 mil. E a Receita Federal... Só para poder justificar o que ele falou. Então eu recebi tudo em dinheiro. Não tem chip. Mas eu vou ter problema. Você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então não adianta. Continuar assim também é trazer problema. O melhor é tirar o CNPJ. Por quê? Como é que eu vou comprovar, entendeu? Eu, corretor, como é que eu vou comprovar que eu estou recebendo 40 mil no dinheiro, sem chip, e estou gastando e a Receita está vendo a minha movimentação de 40 mil. Epa! Essa criatura aqui tem que provar de onde veio esses 40 mil. Exato. Ou seja, se correr o bicho pega. A melhor opção é tirar o CNPJ mesmo. Essa questão de movimentação em dinheiro também precisa ter cuidado por conta disso. Exatamente. Porque você recebe dinheiro, não houve registro. Mas se você usar esse dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, você está se denunciando. E uma coisa importante, que eu não sei se de repente o CRES ele vai ter que atuar, é o seguinte... Muitas construtoras, elas não querem, tá certo, fazer a divisão daquela comissão. Ou seja, eu sou um corretor autônomo, trabalho em uma imobiliária, tá certo? E vendi. Então a imobiliária recebe a parte dela e eu a minha. Só que a construtora, algumas, tá certo? Não quer fazer essa divisão. Se eu tenho CNPJ, então a construtora tem que aceitar fazer a divisão daquela comissão conforme está previsto lá. Isso, entendeu? exato. Então, é um problema que ainda não são muitas, mas a gente ainda tem construtores que dificultam essa partição da comissão. Quando isso acontece, não tem jeito. A construtora, a imobiliária emite a nota no valor integral e o corretor emite a nota para a imobiliária, entendeu? Mas eu acho que isso acontecia muito porque a maioria dos corretores não estavam conscientizados para ter o CNPJ.
Agora as consultoras vão ter que também que nos ajudar os Exatamente. corretores e a se conscientizar de que, se a imobiliária informou que aquele corretor foi quem executou a venda e a imobiliária vai receber a comissão dela e o corretor, para a contabilidade da construtora é tranquila ela receber as 2 notas fiscais e ela joga lá na contabilidade. Mas se tivermos algum problema assim, o CRES vai ter que nos ajudar para que a construtora faça de uma forma que fique bom para ela e bom para a gente. Ou exato. seja, problema resolvido dela e problema resolvido nosso. Quando né? a construtora acata fazer essa divisão, diminui a carga tributária, né? Porque a imobiliária não precisa fazer a emissão da nota no valor integral. Quem aqui trabalha ou tem imobiliária? Trabalha em imobiliária ou tem imobiliária? Tem alguns, né? Isso é um problema muito comum das imobiliárias. E aí, assim, o fluxo é esse. Inclusive, se vocês quiserem, a gente vai até... Vocês entram em contato com a gente, eu vou deixar o contato no final. A gente vai até as imobiliárias, conversa com o pessoal, se necessário, a gente faz as aberturas. A gente fez até do pessoal da Javes, tem um monte de corretor lá que a gente fez a abertura das empresas do pessoal. Tá? A gente explica tudo, tira as dúvidas do pessoal. E é importante que se faça isso, porque são 2 situações. É a imobiliária que tem a saída desacobertada e o corretor que também fica correndo o risco de receber essa pancada aqui. Entendeu? Resolve, mas você paga caro, né? Não, paga muito, pouquinho mais. Você está sendo bondoso, rapaz. Paga muito mais. É porque depende muito da faixa de faturamento, né? O senhor? O corretor não pode emitir um recibo de RPA? Pode, mas geralmente as construtoras não aceitam RPA para fazer pagamento, né? E o recibo ele não é um documento, ele não é uma nota fiscal, tá? O que a gente trata aqui é de você declarar renda ou não, certo. Independente de ser nota fiscal, de ser recibo, a tributação é a mesma, entendeu? Certo, além do recibo, ele é descontado o imposto. O RPA, tu desconta o imposto. E se ele bater lá na hora de analisar os dados, ele vai aparecer. Vai, com foi certeza. pago o imposto, apesar que é um pouco mais caro. Acho que acontece a retenção do INSS no RPA, não é isso? Isso aí é fora o imposto de renda. Que não tem a retenção, você tem que pagar normal, entendeu? De cruzar as informações, aparece porque a empresa lá tem que declarar. Exato, exatamente. Com relação a essa dúvida do pessoal das imobiliárias, imobiliária, corretor, alguém tem mais alguma dúvida? Pode. Quando acontece uma notificação dessa, geralmente os valores são tão altos que a gente faz um parcelamento, né? Parcelamento aí de 60 vezes, às vezes da PGFN ela concede parcelamento de 140 vezes, porque os valores são realmente pesados e inviabiliza completamente. Vocês imaginem uma pessoa que recebeu 100 mil reais durante o ano ter que pagar 70 no auto de infração. Não tem de onde tirar esse dinheiro, entendeu? Galera, só um minutinho. Deixa eu pedir um pouquinho de silêncio a vocês, por favor, que eu não estou conseguindo ouvir o colega ali, tá? Valeu. Não, o fluxo que acontece é o seguinte. A Receita ela não lavra auto de infração de imediato. Ela vai lhe lavrar uma notificação e ela vai dizer, os bancos estão me dizendo que você recebeu isso. Você, na sua declaração, está dizendo que faturou isso. Justifique. Se você conseguir justificar, ótimo. Se você não conseguir justificar, que geralmente é o que acontece, aí você vai receber o auto de infração. Entendeu? Não, porque isso é protegido pelo sigilo bancário, né? Inclusive, essas informações que a Receita Federal recebe, elas não identificam quem está recebendo ou pagando. Ela só vai dizer, na sua conta entrou 15 mil naquele mês. Para bloquear a conta de uma pessoa, isso tem que ter recorrido no administrativo, você já tem que ter recebido auto de infração, isso já tem que estar na justiça, para que são várias instâncias para chegar num bloqueio de conta, tá? Geralmente no âmbito judicial só que isso acontece. Entendido? Uhum.
Certo. Só que você emite nota para a imobiliária não, né? Entenda que são pessoas completamente distintas. A imobiliária, ela presta o serviço para a construtora, e ela recebe, ela emite a nota fiscal dela, a operação dela está regular. Você é uma outra pessoa que presta serviço para a imobiliária. Se você não emitir a sua nota para a imobiliária, você está correndo risco, porque suas transações financeiras estão desacobertadas, entendeu? Você deveria estar declarando. A imobiliária declarou dela, pagou o imposto dela, mas você não pagou o seu. Aí, se você receber uma fiscalização... É o imposto dela. É o imposto dela. Aí, o que é que... Quando a gente... Você tem que emitir uma nota avulsa ou abrir uma empresa para você ficar emitindo as notas, que geralmente é mais barato, né? O que geralmente acontece nas imobiliárias, quando a gente chega e faz a abertura dos CNPJs dos corretores, as imobiliárias elas tentam negociar com as construtoras para, quando for fazer o faturamento, fazer de forma separada, para a imobiliária não ter que pagar o imposto sobre o cheio, considerando que o corretor vai pagar também. Contrato, exato. Tem que estar o nome dos dois no contrato. Aí o pessoal já coloca, já no contrato já coloca, entendeu? Tem construtora que ainda é difícil de aceitar, né? Mas tem uns que tem que aceitar. Perfeito. Dúvidas ainda? Senhor? Tem não. Tem não. Tem não. Oi. Pessoas com... Ó. Pessoas com mais de 65 anos, com moléstia grave, com patologia grave, uma das elencadas, mas o senhor não queira não, é melhor pagar o imposto. Não queira não. Aí tem isenção do imposto de renda. Tá? Galera, segura aí um pouquinho, por favor. Algazarra. Não tem não, viu? Tem não. Só um minuto. Pessoal, licença. Licença. Me ajuda aí, irmão. Valeu. Pois não. Os custos, basicamente, são esses aqui. O imposto você vai pagar sobre as notas que você emitir, tá? É muito comum que os corretores não emitam nota de tudo, tá? Vai estar correndo risco sobre aquele valor não declarado? Vai. Mas pelo menos só pelo fato de estar pela pessoa jurídica, você já está diminuindo o risco de 3 a 4 vezes, tá? Do que você está fazendo isso pela pessoa física. Porque se você for pega, sobre o valor não declarado vai ser 6%, mas multa de ofício é algo muito menor do que na pessoa física, tá? Então ali a gente tem os valores dos impostos. Eu coloco R$350 como uma estimativa de contabilidade, porque é o valor que nós cobramos lá na Quantify para fazer esse modelo de empresa que é de prestador de serviço simples, tá? Esse é o plano mais básico. Quantify. Eu vou deixar o contato no final, tá? Eu coloco uma estimativa de R$50 de taxa de localização mensal, mas ela é uma taxa que se paga uma vez no ano, pode ser R$300, R$700, depender da atividade, tá? Eu coloco R$50 para que você considere esse custo, tá? Para não ficar, de repente, chegar no final do ano, rapaz, tinha esse custo que eu não estava preparado. Pois não. Não, é porque a taxa ela é anual, mas a prefeitura ela divide em duas parcelas, entendeu? Não, então, a taxa ela é uma só. O que a prefeitura faz é dizer, ó, você pode pagar metade agora e metade depois, mas não é que você pague duas taxas, é uma taxa, entendeu? Depende da atividade. Não, para MEI, foi abolida para MEI, só para MEI, tá? Eu não sei se vale para o todo, tá? Mas quando tu emite uma nota à prefeitura, tu te cadastra lá no superior, tu paga uma taxa anual.
Isso aí é o ISS do autônomo. A pessoa jurídica é a taxa de localização. Para a pessoa física é o ISS do profissional autônomo. É anual. Tá? A prefeitura ela divide em parcelas, mas é uma taxa só. Entendeu? Certo. Foi acumulando. Uhum. Eu tive alguns casos de pessoas que abrem o cadastro de autônomo para emitir uma nota ou outra e não dá baixa no cadastro do autônomo, ele fica lá. Todo ano fica gerando a taxa, aí quando o cara vai ver tem 5 mil, 10 mil. Acho que foi esse o seu caso, entendeu? Aí tem que dar... É 81 mil anual, corretor não pode ser MEI. Os corretores que abrem como MEI, eles abrem com uma atividade de comércio, de outra coisa que não aceita mais, né? Pois não? Sim. Sim, perfeitamente. Sim. Vou incluir. Eu vou pegar os valores com os meninos e vou incluir. Essa carga tributária todinha, vai toda essa fiscalização, mesmo sendo empresário, qual é a melhor forma de você ter a dedução desse, por exemplo, eu não quero dizer que eu como empresário pague plano de saúde, pague tratamento de saúde, eu posso deduzir tudo isso na... É uma pergunta complexa de responder. Porque, galera, licença aqui, barulho, só para eu conseguir responder o colega, obrigado. Para você usar valores de despesas médicas como dedução, você precisa ter renda tributada. Tá? Se você recebe somente distribuição de lucro da empresa, tudo isso é isento. Então você não vai usar para deduzir algo que você não está pagando absolutamente nada de imposto de renda. Entendido? Vamos lá. Entendeu? As despesas médicas, elas são utilizadas para abater o valor do imposto de renda a pagar, certo? Se você só recebe lucro da empresa, você não paga imposto de renda na pessoa física. Então você pode lançar a despesa médica, não tem problema, mas você não tem como abater de zero, entendeu? Se você recebe prolabore em valores mais altos, prolabore ele é um rendimento tributado. Aí você está pagando o imposto de renda. Aí você pode usar as despesas médicas para abater daquele valor do imposto de renda. Mas antes você precisa ter retido todo na fonte no decorrer do ano. Quando você for fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, você usa esses valores para abater. Entendido? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas... Tem... A Receita Federal, ela tem uns percentuais que ela pede comprovação das despesas médicas. Eu estimo, pela minha experiência, que esse percentual seja algo em torno de 20% a 30%. Quando chega nesses patamares, eles retêm a declaração em malha e pedem para que você apresente todas as comprovações, entendeu? Deixa eu... Senhor, só um minutinho. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Bruno, esse quadro aí com esses exemplos são faturamentos mensais, ok? Isso, exato. E todos nós sabemos que o corretor nem sempre consegue ter faturamento mensal. Isso aqui é uma média, tá? Por isso que eu coloco ali receita, não coloquei média, mas é uma média, tá? Ok. Se você pegar, por exemplo, no ano, for 100 mil de uma vez só,
a média é esses 100 mil dividido por 12, ok? Ok, mas os contadores, via de regra, cobram mensalmente. E aí como é que fica essa situação no seu escritório? É a mesma situação, tá? Você, com a pessoa jurídica aberta, você vai ter aqueles custos mensais. O que você vai pagar só quando você receber é o Simples Nacional, porque aí ele é um percentual em cima do faturamento. Ao invés de você pagar ele em decorrer de 12 meses, você vai pagar conforme o recebimento. As demais despesas, elas são fixas. Ok. Mas como você consegue projetar anual se o ano ainda está corrente, Não, né? Como não, é que vou cobrar tanto porque você fatura 5 mil, mas se o ano é corrente, você não fechou o ano ainda para poder ter essa média. Você fala, vou cobrar em termos de serviços contábeis? Eu, enquanto contabilidade, eu não cobro em cima do seu faturamento. Ok, tudo bem, entendi. Entendeu? Mas não... digo com base naqueles exemplos lá. Tá, isso não é uma projeção. Na verdade, ela é uma retroação. Não sei nem se essa palavra existe. Mas quando fechar o ano, a gente vai pegar todo o somatório do ano e ver o apurado. Entendeu? Verdade, perdão a ignorância. Entendeu? Obrigado. Agora? Obrigado. Só uma dúvida. Quando você falou aquela questão, recebi uma comissão pela pessoa jurídica, automaticamente transferir para minha conta pessoa física. Isso. Isso aí já é considerado dividendo? Ou existe alguma... Não é considerado automaticamente. Ele vai ser considerado dividendo quando a gente fizer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Quando finaliza o ano, a empresa ela precisa mandar uma declaração. A gente manda, vocês nem sabem que a gente mandou, mas a gente, enquanto contabilidade, manda uma declaração que é a DEFIS. Ela é uma declaração anual, tá? E aí, quando faz a sua declaração de imposto de renda pessoa física, você diz que recebeu o valor durante o ano e a empresa diz que lhe pagou. Aí fica casadinho e a operação fica regular, entendeu? Certo. Nesse caso, no fechamento do ano, em relação às despesas da pessoa jurídica... Tem que ser abatido, não dá para transferir o valor integral. É por isso que eu sempre recomendo, você recebe pela pessoa jurídica, paga as despesas que tiver, paga a contabilidade, paga o Simples Nacional, se tiver a taxa de legalização, você paga pela conta da empresa, depois você transfere o resto para a sua conta da pessoa física, entendeu? Aí fica tranquilo. Pode ficar despreocupado. Ok. Tá? Porque o importante é a gente ter as declarações justificando essa movimentação. Aí a Receita Federal ela vai dizer, o banco me mostrou X, você está me mostrando X, está mais ou menos próximo, pode ter certeza que a Receita não vai lhe perturbar. Tá? Não é recomendável, né? Não existe um impedimento legal para isso. Não é recomendável, mas pode. Não. Pessoal, só um minuto. A informação ela não é por conta bancária. Ela é por CNPJ, por CPF, entendeu? Então, se você abrir várias contas, vai dar no mesmo. Não procede. O pessoal, eles não são tão bobos assim, não. Deixa eu seguir aqui, tá? Isso aqui é essa situação hipotética dessa pessoa que recebeu essa notificação aqui, tá? Se ela tivesse na pessoa jurídica, ela teria regularizado tudo com R$ 7.200 no decorrer do ano. Na pessoa física, R$ 17.600 e como ela não declarou, foi R$ 33 mil. Vejam que a discrepância de valores é muito alta, tá? Aí aqui eu coloco um outro quadro comparativo, porque se você omitir, que eu sei que ninguém faz, sem declarar, com sorte, você vai pagar nada. Pode ser um ótimo negócio, né? Se você omitir sem sorte pela pessoa física, aí você vai pagar na faixa de 70%. Se você omitir sem sorte na pessoa jurídica, você vai pagar na faixa de 20%.
um computador, tipo uma inteligência artificial, eles Isso. colocaram no sistema da Receita Federal. Então, assim, por exemplo, vamos pôr que eu faturei 5.100, 5.200, né, distribuída ao longo dos 12 meses. Automaticamente eu já vou cair na inteligência artificial naquela faixa, e assim sucessivamente. Isso não é novo, tá? A Receita Federal está aprimorando isso. Eles tinham um computador, isso já tem uns 10 anos, que eles chamam de Arpia. Isso. O computador ele é um prédio, para vocês terem noção. O prédio inteiro, cada andar do prédio são centrais de processamento de dados. Isso. Que elas são a vácuo, porque se pegar fogo em alguma coisa ali, como não tem oxigênio, o fogo não se propaga, para que eles não percam dados nenhuns. É extremamente seguro, extremamente potente. O computador que foi comprado há 10 anos atrás nos Estados Unidos foi montado. Então, ela já monitorava essas operações, só que antes não tinha Pix. Agora ela está fechando mais o cerco, está mudando o sistema para sistemas mais eficientes que também usam inteligência artificial. Por que a Receita ela não... Pode entrar. Por que a Receita ela não... Se ela já tinha as informações de vocês, por que ela não atuava? Porque se a Receita for atuar todo mundo, a economia do país para. Ninguém faz mais nada, inclusive até o próprio governo para de arrecadar. Então não dá para a Receita Federal autuar todo mundo de uma vez. Por isso que eles fazem aos poucos sorteio. Tem gente que diz, a partir de quanto? Gente, não tem. Eu já vi gente com movimentação financeira de 5 milhões de reais, você pega, eu já vi gente com diferença de 300 reais acusar em malha fiscal. Não existe esse parâmetro não, tá? É aleatório. Eu tenho CNPJ e todo mundo, acredito que também tem a conta física, né? Pessoa física. E aí eu, quando vou receber a comissão, eu peço que deposite do CNPJ. Perfeito. Porém, eu faço movimentações entre a CNPJ e a física. Como é que fica essa situação? Me explique, por gentileza, porque aí na hora de fazer a declaração, o que vai tributar, se eu passar para a minha física, eu tenho que manter lá na CNPJ para ser menos tributado? Não precisa. Eu vou explicar o fluxo, tá? Só para vocês entenderem, porque aí fica mais fácil de absorver na cabeça de vocês. O que a Receita Federal recebe a título de movimentação bancária não é para tributar. É para denunciar possíveis inconsistências, valores não declarados. Se você fatura pela pessoa jurídica, emite a nota fiscal, pagou o imposto, daí você transfere para a pessoa física, isso é distribuição de lucro, certo? É isento de imposto de renda. Você declarou na pessoa jurídica, você declarou na pessoa física, pode dormir despreocupado. Tá? A Receita não vai lhe perturbar, e se ela lhe perturbar, você pode justificar. Isso aqui é a distribuição de lucro. Tá tudo certo. Tá? Ela não tributa por movimentação financeira, que fique bem claro isso aqui. Ela fiscaliza por movimentação financeira. E aí você precisa se justificar. Só que quando você tem uma PJ, você consegue se justificar. Né? Você consegue dizer que recebeu pela pessoa jurídica e transferir para a pessoa física. Se você não tiver a empresa, você não vai conseguir justificar. Ficou claro? Para quem quiser nos conhecer, pode apontar a câmera ali para o QR Code. Eu não costumo fazer isso, mas eu estou deixando o meu contato direto, porque... Não, vou tirar não. Porque o pessoal que está... tem certas orientações que envolvem risco, que eu prefiro orientar o pessoal do que os meninos lá no escritório. Tá? Os meninos vão orientar conforme toda a legalidade. Repito, eu não recomendo que ninguém sonegue, porque sonegação é considerado crime no Brasil. Mas se você disser, Bruno, eu vou sonegar e acabou. Aí eu vou lhe dizer, vá pelo caminho X ou Y, que vai ser menos pior para você. Tá? Exatamente. A gente não tem não. Tem não. Tem não. Inclusive o pessoal que tem ou trabalha em imobiliária, se quiser nos contate, pode falar nesse número aí, a gente vai até as imobiliárias, conversa com o pessoal, abre as pessoas jurídicas do pessoal, tá? Mais dúvidas, pessoal? Pois não? Rapaz, eu acho que o slide posso mandar para acho que o Nunes. Pode, Tiago? Beleza, fechado. Veja bem, essa questão de valor mensal que a gente vai ter que, se for abrir o CNPJ, né, vai ter que passar para a empresa da contabilidade.
pacote anual para a gente, não. Um pacote anual para corretor. Por exemplo, 12 meses, a gente pagaria você um X valor e a gente ficaria salvo desse valor durante o ano. Eu acho que seria interessante você pensar nisso, entendeu? Esses valores... E dividir. Você está falando de honorários contábeis? A gente oferta esses valores para vocês porque o Cresce nos possibilita chegar a esses valores, tá? Você vai encontrar por aí contabilidade a partir de R$200. Eu acho que você consegue. Eu não recomendaria, tá? Porque eu costumo pegar muito pepino grande desse. Não são todos, tá? Mas geralmente esse perfil não é tão confiável assim. Se você for a escritórios maiores, a faixa média é meio salário mínimo. Você pode pesquisar, tá? Para qualquer empresa prestadora de serviço é uma faixa de meio salário mínimo. Esses valores que a gente oferta já são valores muito bons para o mercado. Não, tem não. Porque por questões de custos, entendeu? O Cresce em geral. Bom dia. O Cresce em geral fazer o pacote com você, o convênio, para que todos os corretores fiquem mais assegurados com relação a essa situação, entendeu? Não que não vá ter o desconto, vai ter, com certeza a gente é brasileiro, sempre tem um descontinho. Aí o que é que acontece? Para todos os corretores, como você disse no começo, como tem muita gente, está com medo, não é medo, é a ansiedade que dá em todos nós, né? Sim. Na verdade. Não seria mais viável, não? A gente ainda não está trabalhando dessa forma. Seria tá? mais viável entre a gente que somos corretores, né? O Cresce fazer a reunião com você e os corretores ficavam diretamente ligados a você. E a gente trabalhava muito mais tranquilo. Pode ser, a gente avalia essa possibilidade. Beleza. Tem empresa que faz isso, botando um valor X o ano todo. Uhum. Aí ano que vem a gente fecharia de novo com vocês. Entendi. A gente avalia. Entendi. A gente avalia. Pessoal, alguém ficou com mais alguma dúvida? Para fechar, isso é importante, tá, gente? Apesar de não ser algo novo, essas movimentações, essas fiscalizações, mas o cerco está fechando. O cenário nacional ele tende a uma fiscalização maior para que haja uma arrecadação maior, porque os gastos públicos estão muito deficitários. Então, eu não recomendo a vocês que, porque você passou 10 anos fazendo assim, que deu certo, ou que você conhece alguém que passou 10 anos fazendo assim que deu certo, que continue fazendo da mesma forma, porque o cenário está mudando. E as autuações elas são muito altas, principalmente por conta desse negocinho chamado multa de ofício, tá? Então a minha orientação é para que vocês se regularizem, não sejam tão gananciosos para não querer pagar um imposto de 6%, porque vocês conseguem se regularizar, dormir tranquilos, diminuir drasticamente de 3, 4 a 5 vezes o risco que vocês estariam correndo, tá? Exato. Pessoal, é só para informação aí. Eu fui tirar uma certidão negativa da minha empresa, tá? Para um trabalho dentro do Sebrae. E pasmem, eu simplesmente estava com ela positiva na prefeitura porque elas alegavam que eu estava devendo uma taxa. O meu contador puxou e eu já paguei ela. Simplesmente a taxa chama-se. Não é taxa, não é taxa, é outro nome, de instalação. Ele está indo lá hoje para saber que tipo de. Quando a empresa abre, eu falei aqui da taxa de localização. A empresa tem 18 anos. Sim. Eu só mudei de localização. Uhum. Eu falei aqui sobre a taxa de localização, né? Não, tudo bem, no ano que você abre a empresa, não existe a taxa de localização, existe a taxa de instalação. Mas como se essa empresa tem 18 anos? Ela só mudou do Aí bairro é uma pro taxa outro. de instalação Do de bairro, anos então? atrás, ou sempre que é feito qualquer tipo de alteração contratual na empresa, gera-se uma taxa de instalação. Pode ser que tenha acontecido isso com o senhor. Provavelmente. Entendeu? Ok.
seja de endereço, seja de nome, qualquer coisa, gera-se taxa de instalação nova, entendeu? Se você fizer 10 alterações contratuais na empresa durante o ano, você vai pagar 10 taxas de instalação, entendeu? Esse 6% ele é progressivo de acordo com o faturamento acumulado da empresa. Se você faturar até 180 mil no ano, é 6. Se você diminui. Se você foi para 500 mil no ano, no outro ano você diminuiu para 100, ele volta para os 6. Tem que esperar passar. Obrigado, meu irmão. Tem que esperar. Não. Esse cálculo ele é atualizado todo mês, tá? Ele não sobe de vez, ele não baixa de vez, ele é gradual, certo? Sempre com base nos últimos 12 meses. Por ano, zerava. Aí do outro ano, começava tudo de novo. Aí pode ser bom e pode ser ruim, porque se você estiver faturando pouco, por ter faturado muito no começo, você vai estar pagando uma alíquota bem alta por conta do faturamento que você teve lá atrás. Então não seria tão viável assim fazer dessa forma que o senhor está sugerindo, entendeu? Pessoal, estou encerrando a apresentação. Alguém tem mais alguma dúvida? Pois não? Pode perguntar, por favor. Ô Bruno, eu só fiquei com dúvida se o que o colega ali à frente propôs foi uma espécie de corretores associado, uma empresa, e aí a gente vai dividir os custos conforme nota emitida. É isso? Seria isso? Sim. Sim, mas tem outro modelo que alguns contadores fazem, que, por exemplo, junta 10 corretores, aí abre essa perfeito. empresa e aí dividem os custos. Perfeito. Então, assim, se, por exemplo, a gente pode conversar aqui, no final, quem estiver interessado, e a gente fazer esse sistema. Pode, tem muita Entendeu? gente que faz isso. Tá? Não é isso? Pode. Entende? Então, quem estiver interessado, por favor, se juntar ali, ó, naquele canto ali à direita ali. Qual? E vamos conversar com ele. Essa? Essa? Deve estar aqui com relação à base da PJ. A minha empresa é do Espírito Santo. Tem alguma coisa que seria melhor aqui? Não, não tem, é irrelevante. Existe uma possibilidade. Agora tem que pesquisar.